O milagre, ele está enraizado no cristianismo, porque ele veio de Cristo. O milagre onde um homem normal, que nem nós, uma pessoa normal, quando invoca o Espírito Santo, ele tem sobre ele um poder sobrenatural de liberar palavras que curam, de liberar atitudes que transformam, de transformar o caos em bênção. É através do Espírito de Deus que nós conseguimos fazer essa conversão de realidade racional. E Cristo nos mostra muito bem isso quando ele esteve no seu ministério. E que se nós somos uma igreja cristocêntrica, se nós somos cristãos e por sua vez clamamos pelo cristianismo, nós precisamos seguir a Cristo. É uma questão muito lógica isto. E quando Cristo começa a operar milagres na vida das pessoas, em diversas formas e condução, ele nos mostra que o milagre ocorre através de uma liberação de fé. Se nós não estamos vivendo milagres, nós não estamos conseguindo liberar fé. Não é os obstáculos que vão nos impedir de avançar, é a falta de fé. Quando nós não temos fé para vencer um problema, o problema te vence. E a hipocrisia cristã é dizendo o seguinte: Deus está sobre todas as coisas. Daí abre um parênteses e diz assim, exceto desse problema. Não é assim? Deus é magnífico, é grande, é todo poderoso, exceto desse problema. Então não é, ou é tudo ou é nada. Simples assim. Mas por que o problema nós não conseguimos avançar e vencer? Pela pequenez da fé. E a fé, ela precisa ser vivida. Como é que tu vive a fé? Recebendo milagres. Tu vai receber milagres de Deus e a tua fé vai potencializar. Quando Cristo fazer milagres e tu enxergar a teus olhos naturais o milagre, tu vai começar a intencionar a tua fé. Ontem tivemos uma visita muito agradável da Dai e da Daisy lá em casa. Até foi uma surpresa, eu subi a escada, eles estavam lá, recebemos uma visita muito agradável. E eu não tinha tema para o culto de hoje. Isso era ontem, 16 horas da tarde, 14 aproximadamente. E aí eu falei, eu vou subir para preparar a palavra. E a pastora Ju estavam conversando. E aí quando eu subi as escadas, Deus me trouxe a palavra de hoje. Quando a gente vê um milagre físico na tua frente, uma transformação de morte em vida, quando tu vê uma doença que se transforma em saúde, quando vê uma pessoa saudável e há um ano atrás estava no leito da morte, na sombra da morte, tu começa a entender que milagre realmente existe, que realmente milagre acontece, porque tu enxerga o milagre. E quando tu enxerga o milagre, a tua fé aumenta. O problema maior é quando a pessoa vive e não enxerga milagres. Aí a fé diminui. Por que a pessoa não enxerga os milagres? Porque a fé não é intencionada. Mas se a fé é intencional e intencionada, o milagre acontece. Então nós vamos hoje entender como os milagres aconteceram. E os milagres de ontem vai ser os mesmos de hoje, porque Deus não muda. O que Deus fez, Ele continua fazendo. Inclusive, ceifando algumas situações. E o milagre que Deus opera, ele está vinculado à libertação de demônios, está vinculado à libertação de emoções, a curas físicas, milagres sobre a natureza e milagres sobre o campo financeiro. São milagres que Cristo operou na terra para dizer para nós, cristãos, é assim que funciona. Querem me seguir? Sejam bem-vindos. Tua vida será cheia de milagres, mas teu milagre está vinculado à tua intenção de fé. O que é a intenção de fé?
É quando eu tenho a intenção é, eu tenho uma vontade muito grande, direcionada a alcançar uma fé maior do que eu tenho aplicado. Quando tu aplica uma fé maior que tu tens aplicado, tu precisa viver um tempo novo de renovação da mente e busca pelo sobrenatural. Aquilo que todos os dias acontece de forma recorrente, não é mais novidade para nós. É que nem algo que tu compra novo. No começo que lindo, maravilhoso. Depois vira normal. E muitas vezes o relacionamento é assim. No começo é uau, depois deixa a vida me levar. Nós precisamos intencionar isso, intencionar todos os dias. Vamos aprender com Cristo como faz. Conseguiu? Vamos botar a imagem então primeiro. Tem um ditado que diz que muitas vezes mata a cobra e mostra o pau, né? Nós mostramos a cobra morta, tá? Nós mostramos, tá aqui, ó, é prova, ó. Essa aqui é uma irmã que está carregando um balde de pedra com o seu filho nas costas. Bota outra imagem. Espera aí. Olha como é que era a igreja. A imagem está bem ruim porque não tem resolução. Quando nós conhecemos, eu e a pastora conhecemos esse pastor, a igreja era assim. Nós deixamos a igreja assim. E essa foto já é um pouco mais antiga, tá? Pode avançar um pouco, filho. Tem um vídeo aí? Não passou o vídeo? Tá. Então volta para aquela foto anterior. O vídeo era... Atrás dessa mulher tem uma fila de mulheres caminhando. Não é uma. Tem mais de 30 mulheres carregando balde na cabeça, umas com criança, outras sem criança, para levar as pedras, porque ali é a igreja. E aqui assim, mais ou menos, era a ponte e do lado é onde é que o caminhão descarregou. O vídeo é o caminhão descarregando e o vídeo é as mulheres caminhando. Então, isto aqui, meus irmãos, é fé. Isto aqui é milagre. É uma mulher carregar um filho nas costas, amarrado num saco, com um balde de pedra, para colocar na igreja, porque lá ela vai ter uma comunhão com Cristo Jesus. Isto aqui é África. Isto aqui são cristãos raiz. Não é os Nutella que chove não na igreja. Ai, tá frio, ficar em casa, dormir um pouquinho mais. Isto aqui, ó, é Cristo na vida das pessoas. Esse povo aqui, ó, eu tenho certeza que Deus tem com eles um encontro todos os dias. E o que Deus dá para eles? A certeza da vida eterna. O que Deus dá para o Ocidente, dá para nós? O que Deus vai me entregar? Gente, é a vida eterna. Na última linha é o que vale. É isso aqui, é o que vale. E quando nós enxergamos este povo em cima de uma árvore, para a água baixar um pouquinho, para poder descer, a gente encontra Deus na vida dessas pessoas. Sabe o que eles fazem em cima das árvores? Louvam e cantam a Deus. Isto é o amor de Deus na vida das pessoas. Deu fé. Então, só para vocês verem aonde nós estamos andando, aonde a igreja Alfa está indo. Está abençoando uma construção de uma igreja que está salvando muitas pessoas todos os dias. Isto é a obra de Deus. Abre suas Bíblias em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8. Como eu disse no início, o livro de Mateus capítulo 8 e 9 são os dois capítulos que mais reservam milagres feitos por Cristo no dia a dia do seu ministério. Eu vou relatar para vocês, na missão de hoje, se der tempo eu vou ministrar os milagres que eu separei. Mas se não, alguns. Hoje vai ser ministrado os milagres que Cristo operou. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Ponto. Esse milagre ocorreu. Jesus limpou a pele daquele homem. Milagre de saúde, milagre de limpeza de pele, transformação de ferida,
transformação, de dor. Logo na frente, no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Outro milagre de cura de enfermidade. No 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ponto. Aqui Cristo liberta, tira os demônios e cura os enfermos. Significa nessa passagem bíblica que tem muitas doenças que estão vinculadas a possessões demoníacas. Neste versículo, significa que tem enfermidades que estão vinculadas a demônios. Para ser curado, tem que passar pela libertação. Tem enfermidades que não, mas nesse caso foi assim. Então vamos ter a percepção qual é a causa da raiz do teu problema. No 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ponto. Aqui Jesus operou milagres sobre a natureza, sobre o mar, sobre os ventos. Então Jesus curou lepra, tirou febre, tirou demônios, tirou doenças, acalmou os ventos e o mar. Para nós vermos a intensidade de milagres, de multifunções naturais e sobrenaturais que Cristo opera. Não é passado, é presente. No 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar e nas águas perecerem. Ponto. Até aqui, meus irmãos, nessa passagem aqui, é uma situação que me deixa pensativo em relação à pobreza cristã de cada um. O que é a pobreza cristã de cada um? Existe um barulho muito grande das trevas. As trevas fazem muito barulho. Se perguntar para vocês hoje, aqui no Brasil, tem mais pessoas honestas ou desonestas? Eu tenho certeza que muitos vão dizer desonestas, desonestas. Se perguntar, tem mais trabalhadores ou mais pessoas que não querem muito trabalhar? Mais que não querem muito trabalhar. Te fizer 2 perguntas, uma positiva que está na mídia, uma negativa que está na mídia, perdão, uma positiva que está na mídia, essa aqui vence. Por quê? O mal faz muito barulho. Eu digo para vocês, tem mais pessoas honestas do que desonestas. Tem mais pessoas trabalhadoras do que não trabalhadoras. Tem mais gente séria do que não. Qual é o problema? É que os certos ficam em silêncio e o mal faz muito barulho. É muito escândalo, é muita confusão. E aí todo mundo acha que lá é o que está realmente avançando. Mas não é verdade.
Não é verdade. Assim é o reino dos céus e o reino das trevas. Os demônios fazem muito barulhos. Qualquer barulhinho demoníaco é feito um barulhão dentro de nós, ecoa muito alto. Só que Cristo, com uma palavra, tirou aquele monte de demônio e jogou para o outro lado, com uma simples palavra. Significa que não existe mal nenhum que uma palavra de Deus não seja suficiente para vencer o mal da tua vida. Significa que não existe nada, enfermidade, possessão, nenhum tipo de problema natural ou não, que Deus não possa resolver. Aí tu pergunta, mas por que o meu problema não foi resolvido? Porque a passagem que diz essa aqui, que nós fomos entender o porquê que nós não conseguimos vencer. Porque quando a palavra de Deus diz assim, pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Porque se pois ide, palavra de Jesus, é porque nós não estamos tendo autoridade. Nós não estamos tomando posse desta palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele é o centro do milagre. E por que o milagre não alcançou a tua vida? Porque tu não deixou Jesus falar ainda, pois ide. Ou tipo, então vai todo o mal embora. Então vai todo o teu problema embora. Quando nós clamamos no começo do culto sobre fazer um clamor, significa que nós estamos trazendo para a nossa realidade um milagre que Deus vai operar. E se Deus não operar esse milagre, é por dois motivos. Dentre os dois, pode ser realmente seletivo num só. Entre eles, o milagre que tu pede é o mal para a tua vida. Número 2, Deus quer te entregar o milagre e a tua fé não permite. Como funciona isso no cenário natural? Primeiro cenário, muitos milagres que tu pede é a tua maldição. Só que tu não sabe. Achando nós que aquilo vai ser o melhor, lá na frente tu vê que é um penhasco que tu caiu. Tanto orou, tanto clamou, e se Deus te entregasse, tu ia morrer. Segundo, eu preciso deste milagre, porque não alcanço. A tua fé é pequena, porque no fundo, tu não acredita que vai acontecer. Lá no seu subconsciente, tu não crê que isto é possível. Só que Deus faz mais do que nós pedimos. Quando se trata a matéria de milagre, Deus entrega mais do que nós pedimos. Ele está indo tratar um milagre na tua vida. Ele trata outros milagres. Ele faz outras curas, te dá outras libertações e muitas vezes em vida de outras pessoas. Olha no capítulo 9, vamos a Mateus, continuamos de Mateus 9, no versículo 18, que diz assim, 9:18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã.
Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando-se o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Ponto. Essa passagem bíblica, ela tem uma profundidade tão grande que podemos fazer um culto inteiro sobre essa passagem bíblica. A fé daquele chefe em dizer para Jesus que impõe a mão sobre ela e ela viverá, tocou o coração de Deus, de Cristo. Olha a fé do homem. E Jesus prontamente, vamos lá atender. Andando, uma mulher que sofria 12 anos, ela tinha certeza que se tocasse na orla, ela ia ser curada. Olha a fé desta mulher. Ninguém disse para ela que ela ia ser curada. Ninguém disse para ela que talvez não seria. E muito menos se importou com a forma. Ela simplesmente acreditava pela sua fé que se ela tocasse na orla, no cantinho do manto de Cristo, ia ser curado. Tocou e foi curado. Mas Jesus não deixou de seguir no primeiro propósito, que era ver aquela menina. Continuou o seu trajeto. No 23 diz: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Se nós substituir a menina pelo teu milagre, pelo teu sonho, o resultado é o mesmo. É o mesmo resultado. Se nós vamos fazer parafrasear, retirai-vos, porque não está morto o teu sonho, o teu milagre. Param de tocar flauta, de fazer barulho, param de fazer confusão, fiquem quietos, que eu vou fazer um milagre. É como se fosse que naquela época eles contratavam flautistas para fazer o cortejo fúnebre. Era contratado uma equipe para fazer o cortejo fúnebre. E alvoroço e confusão, Jesus chegou e disse: ó, cai fora, aqui eu vou fazer o milagre, eu vou tocar e vai acontecer. Então o problema volta a ser o barulho de novo, a confusão, as vozes, a mente, a poluição sonora te afasta do milagre. Porque na hora que tu te aquietar e tirar esse povo todo da tua sala e dizer: cai fora, aqui Cristo vai entrar, Ele vai tocar e vai dar tudo certo. Começamos a entender que a fé começa a atenuar dentro do teu viver. E o milagre começa a acontecer. E aí Deus vai fazendo um milagre. Já faz o segundo milagre, faz o terceiro milagre, faz o quarto milagre, o quinto. Quando vê, você é o milagre de Deus vivo na terra. Não o morto vivo na terra. Como é que tá? Tá bem, tá indo bem. Que bem, que bem. Isso não é bem, isso é mal. Nós vamos entender que para termos Deus como Senhor e Salvador, precisamos viver milagres de Cristo. Senão não ia ter tanto milagre registrado na Bíblia. Se está aqui registrado, é que o milagre é para ti. E por que tu não tem? Tem algo errado. E nós vamos alcançar o milagre de Deus. De que forma? Vivendo o sobrenatural. Primeiro ponto, aumentar a nossa fé, que é a certeza do que nós não temos. Segundo, silenciar o mal. Qual é o mal que está hoje te atormentando? Qual é o problema de segunda-feira? Todos têm, né? Qual que é o teu problema amanhã? Cai fora. Sai fora. Deus, vem. Se apenas tu tocar, vai viver.
Se eu tocar na orla, vou ser curado. É isto que nós vamos fazer todos os dias para entender que o milagre faz parte do cristianismo. O milagre não é alguma coisa hipotética, é verdadeiro e real, desde aqueles que tenham fé para alcançar o milagre e permitam que Deus os entregue. A Santa Ceia só faz sentido se tu viver milagres de Deus. Senão isso aqui não faz sentido nenhum. É apenas um ato religioso. Vamos para frente um pouquinho. O horário já está avançando. Vamos ao 14, capítulo 14. De Mateus ainda. Vou ficar só em Mateus hoje. Capítulo 14. 14 e 16. No 14,16 diz: Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. No 21: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ponto. Aqui Cristo opera o milagre da multiplicação do pão e do peixe, onde aos olhos naturais não era possível alimentar tanta gente, mas Deus disse: trazei-os. Tipo assim, vem até mim que eu resolvo. Quer que seja multiplicado aquilo que tu não consegue enxergar? Chega até Cristo. Deixa Ele fazer o milagre da multiplicação na tua vida. É outro tipo de milagre. Aqui não tem cura, aqui não tem libertação, aqui não tem atos naturais, mas tem o milagre da multiplicação. É outro tipo de milagre que Cristo operou para nós. Agora vamos dizer assim: ai, pastor, será que eu sou digno do milagre? Olha, eu não sei se tu é digno, eu sei que Cristo faz. E ponto. Por que Cristo faz? Porque está registrado: todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Para nós sermos salvos, nós precisamos receber milagres. Qual que é o milagre que nós temos que viver? Aquilo que tu precisa. Olha o que diz logo na frente no 25, 14 e 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ponto. Mais um milagre. Andou por sobre as águas. Significa que não interessa aonde Deus vai, não interessa onde tu estás, Ele te alcança. Se tiver que andar sobre as águas, Ele vai andar para te alcançar. Se tiver que andar sobre as nuvens, Ele vai andar para te alcançar. Ele é onipresente, está em todo local, todo lugar. Mas o problema mais grave é este, no 27. No 26, na segunda parte. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. O problema do ser humano é o medo, continua sendo o medo. O que nos separa do sobrenatural é o medo de que Deus está fazendo muita coisa ou tu não reconhece quem Ele é. É aquele velho ditado: está dando tudo tão certo que vai começar a dar errado. Está bom demais para ser verdade. Alguém já ouviu? Isso aqui está bom demais para ser verdade. Tem coisa errada. Frase do demônio, né? Está possesso, tem que ser liberto. É ao contrário. Isso aqui está ruim demais para mim ser um filho de Deus. Esta é a frase. Isso aqui está ruim demais
para mim que aceitei Jesus como Senhor e Salvador, isso aqui eu não aceito. Tá ruim demais essa vida medíocre, isso eu não aceito. Não é tá bom demais, é tá ruim demais e isso eu não aceito. Quando tu começa a se posicionar e começa a entender que os milagres de Deus são múltiplos, tu vai entender que tudo o que tu precisa, Deus supre e resolve. O problema é o medo. E as pessoas acham que não são dignas, são indignas de receber o melhor para viver. Rapidamente, existem pessoas que não se dão o direito de viver o melhor preocupado com os outros. O que vão pensar de mim? Filho do demônio. Vão pensar que tu não presta, está roubando. Criatura, muda a forma de pensar. Não é o que vão pensar de mim, é o que Cristo pensa de ti. Não é o que as pessoas pensam de ti. Isso é o que não interessa. Não está nem preocupado com o que as pessoas pensam de ti. Tem que pensar o que Deus pensa de ti. E aquilo que Deus pensar de ti é aquilo que Ele vai entregar para você. Desde que tu não tenhas medo em receber. Usufrua o melhor dessa terra. Vence o mal que está assolando a tua casa. De que forma? Enfrentando o medo. Deixa Deus em Cristo operar o milagre. Mas qual o milagre, pastor? O milagre que tu precisa. Ah, é milagre de enfermidade. Tem um Deus que cura. Ah, é o milagre da possessão. Tem um Deus que liberta. É um milagre emocional. Tem um Deus que sara. É um milagre financeiro. Tem um Deus que entrega. É um milagre conjugal. Tem um Deus que ajusta. O que mais tu precisa? O que mais que tu quer? Vamos por 17 e 24. Mateus 17 e 24. Já vamos ceiar daqui a pouco mais. 17 e 24. Olha o que diz. Tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ponto. Significa de que se teu compromisso é denários, é um valor X, fica tranquilo. Se tiver que Deus mandar um peixe com 10, com 30, com 200 denários, vai mandar. Porque Deus faz acontecer. É o outro milagre. Cristo faz acontecer, traz à existência o que não tem. Aí tu diz assim: ah, pastor, mas essa área é complicada, as vendas estão baixas, os negócios não estão bem, estou sem trabalho, estou isso, aquilo, outro. Ok? Chama aquele que pode te entregar. E aí Cristo vai mandar alguém trazer um peixe cheio de recursos para suprir a tua necessidade e as dos outros. Paga por mim, paga por ti. É o outro milagre de Cristo. Este é o nosso Deus que nós ceiamos uma vez por mês. É o Deus que rompe qualquer paradigma daquela velha frase: isto não é possível. Para Cristo é possível, sim. Ele faz acontecer. E para encerrar, e agora é o mais
preocupante. Pouco na frente, 21:18. 21:18. 21:18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, e exclamaram: como secou depressa a figueira. Ponto. Aqui, meus irmãos, foi um milagre também. Foi um milagre, onde a figueira secou de forma instantânea. Quando nós pensamos em milagre, nós pensamos sempre em ganhar, em ter, em multiplicar e acrescentar. Mas existe um milagre também que Deus opera através de Cristo, que é secar, que é eliminar. Basta não fazer a sua função, conforme as Escrituras nos chamam, que Deus seca a figueira de forma milagrosa, tirando tudo, deixando nada. Como isto ocorre? Através do milagre. Eu conheço diversas pessoas que amanhecem tendo tudo. De forma natural, é impossível ficar sem nada. No outro dia está sem nada. Como pode isso acontecer? Assim como o que não tem nada tem, e o que tem fica sem nada. Basta conhecer a Cristo e não seguir os seus princípios. E esse milagre também vai acontecer. A figueira vai secar. E isto é para dizer que acima de Deus não tem nada e ninguém que possa impedir a sua palavra. Isso nos traz uma responsabilidade. Isso nos traz uma visão cristocêntrica de que com Cristo ninguém brinca. Ai daquele sem vergonha que vai para a igreja tomar senha e sai fazendo coisas devastadoras na rua. Ai desta pessoa. Cristo mesmo vai secar aquela figueira. As pessoas às vezes estão brincando com cristianismo, achando que vir para a igreja, cantar, pregar, ceiar, é apenas um ato de consciência pela religião. Esqueçam, a figueira vai secar de forma milagrosa e a pessoa não adianta recorrer por ninguém, que não vai ter ninguém para recorrer. Isto também é milagre, porque ele transforma o tudo em nada, assim como transforma o nada em tudo. Com Cristo não se brinca. Então vou dizer um negócio para vocês: querem seguir a Cristo? Vocês vão ter todos os milagres à disposição. Porém, tem um princípio, tem uma linha, tem um curso, tem um Deus que faz tudo correto e exige de nós a remissão dos nossos pecados. E por que essa palavra na Santa Ceia? Porque hoje é o dia de nós nos consertarmos com Deus, pedir perdão dos nossos pecados, entender da soberania cristocêntrica para buscar o milagre que já está à disposição nossa. Qual milagre? É o teu milagre, é o que tu precisa. De qual área? Qualquer uma, porque Deus, Cristo, operou em todas as áreas o milagre. Ele fez existir o que não tinha, trouxe vida a quem não tinha, transformou doenças em saúde, libertou pessoas de opressões demoníacas com uma palavra. Andou sobre as águas para te alcançar. E além de tudo, trouxe à existência o que não tinha. Fez brotar de algum lugar algo que tu precisa. De que forma? Direta, com o auxílio das pessoas. Como é que Deus faz isso? Para você
para você alcançar, viver o milagre de Deus, tem que ser através do Espírito Santo unificado com as pessoas que estão dispostas a ser operadores de milagre. Quem aqui é operador de milagre? Levanta a mão. Levanta a mão. Vou mudar a pergunta. Quem aqui se acha digno de operar milagre? Levanta a mão. Agora todos levantam a mão. Todos. Pois é. Vocês são operadores de milagre. Vocês são dignos de operar milagre. Sabe por quê? É através de nós que Cristo se manifesta. É através de nós que o Espírito Santo opera milagre. É através de pessoas que nem nós, que nem vocês, que o milagre chega na casa de alguém. É através da tua oração que Deus ajusta a vida de muitas pessoas. Vocês estão lá trabalhando e estão orando pelo trabalho, estão em casa, estão orando pelos vizinhos, estão no trânsito, estão orando pelo trânsito, estão fazendo qualquer coisa, estão orando. Estão fazendo o quê? Invocando o nome de Jesus, que através dele opera-se milagre na vida das pessoas. Significa que você é operador de milagre, sim. Você é digno, sim, de liberar bênçãos de Deus para a sociedade que tu vive, sim, porque através da palavra de Deus, Ele nos habilita para isto. Porque nós somos cristãos, seguimos a Cristo. Quem segue a Cristo tem as prerrogativas de ser co-herdeiro do trono do Pai. Senão tu não pode ser cristão. Se tu não é operador de milagre, perdendo o teu tempo aqui dentro. Tu não pode entrar em uma igreja evangélica, porque daí tu não é nada. Todos que se aceitam Jesus como Senhor e Salvador é operador de milagre, sim. Todos. Na hora que a pessoa vem ceiar, tu está dizendo o seguinte: eu e Cristo somos um só. Porque através dele se manifesta o Espírito de Deus. E ponto final. Aí começamos a buscar o milagre de Deus e viver o sobrenatural do Pai, onde nenhum problema pode nos derrubar. Isto é a vida cristã. Bem-vindo à igreja evangélica. É assim que se vive no mundo cristão. O restante é religião. Eu quero convidar vocês a ceiar. A ceia é um movimento espiritual que está registrado na palavra em Coríntios, onde nós vamos fazer memória de quem é Cristo, do que Cristo fez por nós. Vamos trazer à memória a obra da cruz, trazer à memória o sangue derramado na cruz, porque daí nós viramos co-herdeiros do Pai, operadores de milagre. Eu quero convidar a igreja a ser essas pessoas que operam milagres para você e para os outros. Não podemos é ter medo. Devemos tocar a orla de Cristo. Devemos dizer: se o Senhor apenas tocar, vai ter vida. Devemos ser aquele que diz: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar, e eu preciso pagar, eu preciso viver. E ele vai dizer para ti: vai lá, pesca um peixe, na boca vai ter dinheiro, vai ter recurso, vai lá, eu vou te dar um cliente, eu vou te dar um negócio, eu vou te dar um caminho. E aí quando tu chega lá, tu vai pegar aquilo que Deus te entrega e vai dizer: uau, veio mais do que eu precisava. Porque Deus libera para ti e para os outros. Quando tu diz assim: Deus, é pouco esse recurso, o que eu ganho hoje não é o suficiente, Deus vai dizer: o que tu tem? Fica tranquilo, traz para cá, eu multiplico. Eu vou fazer disso que tu tem, alimentar 5.000 pessoas, mais mulheres e mais crianças. Fica tranquilo, eu sou o Deus da multiplicação, eu sou o Deus do milagre. Eu quero convidar vocês hoje a ceiar junto com o Deus do milagre, mas não que seja um terceiro, mas que seja em você o operador de milagre. E que você saia dessa igreja hoje com a soberania de Cristo,
onde você pode dizer: eu determino no nome de Senhor Jesus que a minha vida vai ser diferente a partir de hoje, porque eu sou um operador de milagre. Os milagres que Cristo fez, eu também posso fazer, porque o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus. Vocês precisam chegar e determinar que esse mal que assola a tua vida acabou. Não é meia dúzia de velhinha numa macumbinha na esquina que vai derrubar um cristão, porque senão ele não é cristão, ele é um medíocre. Eu tenho dinheiro. Vai te orientar, vai ler a Bíblia Sagrada, vai orar, vai conhecer o teu Deus, não conhece nada e vem querer dizer que é cristão. Eu tenho medo de olho gordo. Cria remela, vai limpar os olhos e vai embora. E ponto final, acabou. Nós temos que entender que as coisas de Deus são superiores às coisas do mundo e às coisas do inferno. Porque Deus venceu o mal na cruz do Calvário. E hoje é a Santa Ceia. Quem não entendeu isso, não entendeu a obra da cruz. Quem não entendeu que Deus está acima de todos os problemas, não entendeu o cristianismo. Pastor, mas está doendo. Está tudo certo e vai continuar doendo. Mas Cristo vai te dar libertação. Começa uma caminhada com Cristo. Ele vai caminhar contigo enquanto estiver doente. E logo na frente, quando tocar na orla, vai passar a dor. Mas enquanto não tocar, não vai passar. Porque tu fica com a mente pensando nos monstros que tu cria. Quando tu cria monstros, eles te vencem. Quando tu cria os monstros, eles te derrubam. E por que tu não cria um Deus maior dentro de ti? Por que tu não reconstrói de novo um Deus onipotente, onisciente, onipresente? Por que tu não reconstrói de novo um Cristo que andou sobre as águas para alcançar? Por que tu não reconstrói de novo dentro de ti a certeza de vencer aquilo que está te derrotando? Por quê? Porque tu tem medo. Medo de quê? Medo de dar certo. Medo de vencer. Se der certo, o que eu faço? Resolve. É que nem a autoescola, né? Eu quero fazer autoescola. Faz autoescola, passa, peguei a carteira. E agora, o que eu faço com a carteira? Vai dirigir. Pronto. Tu fez autoescola para quê? Para dirigir, então vai. Mas estou com medo. Então por que fez? Assim são os problemas. Tu tem problema. Daí tu vai lá, tu vence. E agora o que eu faço? Vai ser feliz. Vai ver o melhor desta terra. Vai viver o sobrenatural do Pai. Vai ser meio de milagre. Vai ser uma pessoa que vai entregar palavra de vida e não de morte. Vai viver o melhor que Deus tem para ti. Anula os monstros que tu cria. O monstro que o diabo colocou como semente, que estava lá naqueles homens e que Cristo mandou longe, numa manada de porcos que caíram no penhasco. Deixa Cristo mandar embora os demônios que estão te assolando hoje. Deixa Cristo mandar embora todo o mal da tua vida. De que forma, pastor, isso acontece? Da seguinte forma: quando tu vir ceiar hoje, pegar o pão, colocar na tua boca e começar a morder o pão, começa a lembrar de que foi na obra da cruz que o corpo dele foi triturado para que o Espírito Santo viesse e te desse vitória em todo o teu desafio. Quando tomar o teu suco, representando o sangue do Cordeiro, tu vai tomar esse suco e vai dizer: foi a obra da cruz que me deu coragem para vencer os obstáculos em Cristo. Por causa que não fosse Cristo, nós não estaríamos hoje pregando o Evangelho. Se não fosse Cristo, nós não teríamos vivendo os milagres que Ele nos entregou. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos vitórias todos os dias. Significa que tu não tem vitória, tu está sem Cristo. Vamos fazer hoje uma reconciliação com Cristo. Vamos fazer as pazes. Vamos viver esse mundo de milagres. Vamos viver o sobrenatural. Vamos carregar um balde de pedra na cabeça se for preciso, para construir a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Pai. Você é a igreja de Deus Criador. Você é o templo do Espírito Santo. Se for necessário, carrega a pedra na cabeça.
amarra teus filhos nas costas, suba numa árvore, espera a água baixar, se for necessário, mas nunca duvide de um Deus Criador, dono de todas as coisas. Nunca duvide de um Deus que pode fazer na tua vida o que tu nunca viveu até hoje. Nunca duvide de um Deus que pode transformar o nada em tudo. Mas não esqueça que Ele pode também fazer secar a videira, desde que tu pise na bola e que tu abandone as coisas do Pai. Que Deus não é homem para mentir, Ele faz. Então sigam a Cristo, abandonam todas as quinquilharias que te afastam de Cristo, e Ele vai fazer na tua vida o que tu nunca imaginou que Ele poderia fazer, que é viver o melhor que tu viveu até hoje. Separa no calendário o dia de hoje é a tua idade e começa a seguir um tempo novo, e tu vai ver que a partir de hoje os anos que estão por vir nunca foram tão bons como os anos que já se passaram. Vão ser cada vez melhores, mas para isso tu tem que viver o milagre, tu tem que ser um operador de milagre. Se tu não for operador de milagre, não vai dar certo. Começa operando em ti os milagres que Deus operou na terra. Depois começa a operar na vida das pessoas o que Cristo operou na terra. E aí tu é um operador de milagre. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ceiar. Eu vou fazer uma oração. Quem tiver a concordância na oração, diga para Deus: eu concordo, Senhor, com essa oração. Eu quero isto para a minha vida. Quem concordar com essa oração, reivindique o seu direito de filho. Busca Cristo. E depois dessa oração, depois da oração, nós vamos ceiar. E quando tu ceiar, pegue esse cálice, volta para o teu lugar. Juntos nós vamos pegar o pão, vamos fazer lembrança a Cristo. Depois vamos juntos tomar o suco e vamos ter um novo tempo acontecendo. Eu vou orar pela igreja. Vocês, caso queiram concordar com a oração, falem para Deus e diga novamente qual o milagre que tu precisa para que Ele opere nesta manhã. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, num domingo de Santa Ceia, Pai, querendo viver o sobrenatural, querendo viver, meu Deus, um tempo novo, um tempo de milagres, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo que nós queremos viver o melhor tempo que já vivemos. A partir de hoje, Senhor, a tua igreja está clamando para que tu venhas em espírito e em verdade, trazer os teus milagres para cada um. Que o milagre que cada um está pedindo agora, reivindicando, Pai, ele venha se tornar realidade. Que venhamos ser todos aqui dentro operadores de milagre na vida das pessoas. Que venhamos ser, meu Deus, cada um precioso nas tuas mãos. Que a crise que estamos vivendo, cada um de nós, seja hoje derramado nos pés da cruz. Que hoje, Senhor, o mal que está assolando as nossas vidas cai por terra no nome de Jesus. Que este mal que está nos deixando perturbado seja eliminado através do milagre que tu opera em cada um. Senhor Jesus, obrigado pela obra da cruz, por ter se entregado como cordeiro. Levou todo o pecado, todo o castigo que era sobre nós, para nos dar o melhor dessa terra e a eternidade junto a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por através da Tua palavra nos dar vida, nos dar eficiência cristã, nos dar direcionamento. Obrigado, Senhor Jesus,
por transformar tantas situações negativas em positivas. Eu te peço, Senhor, que nesta manhã o Espírito Santo venha operar nesta igreja. Quando nós tomarmos, Senhor, a ceia nas nossas mãos, que o Espírito Santo se manifeste através dos milagres que cada um veio buscar. E que nós possamos nos tornar cada vez mais um em Cristo Jesus. E que hoje venhamos viver um tempo novo de milagres, milagres e milagres. E que venhamos ser operadores de milagre na vida das pessoas. E que através do teu nome os milagres se concretizam e aconteçam através do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Esta é a oração que nós devemos reivindicar. Aquilo que Deus tem para nós, que é viver de milagres todos os dias.